Se você está começando agora com foto e vídeo e está pensando em comprar sua primeira câmera, provavelmente a Canon SL2 e a Canon M50 estão na sua lista de consideração. E aqui no canal já fiz reviews completos individuais sobre cada uma dessas câmeras, tem os links na descrição caso você tenha interesse, mas eu achei que ainda assim valeria a pena fazer um vídeo bem objetivo comparando essas duas câmeras para que você pudesse tomar uma decisão informada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Megapixelers, que é um canal de foto e vídeo com conteúdo novo toda semana, tudo do ponto de vista de um amador. Se a gente não se conhece, eu quero me apresentar, meu nome é Álvaro Brizola e aqui eu faço dicas, tutoriais e revisão de produtos, bem como esse vídeo. Então quero te convidar a se inscrever no canal e a clicar no sininho para ativar notificações. No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação super objetiva, sem firulas, entre a Canon SL2 e a Canon M50. A SL2 é uma DSLR vendida no Brasil por mais ou menos R$ 2.100, R$ 2.200, já com a sua lente do kit, que é de 18 a 55mm, f3.5 a 5.6 estabilizada. Enquanto a M50 é uma câmera mirrorless, vendida no Brasil por mais ou menos R$ 3.300, R$ 3.400, já com a sua lente do kit, que é de 15 a 45mm, f3.5 a 6.3 estabilizada. E tem o link das duas na descrição caso você queira conferir. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar imagens das câmeras e imagens feitas pelas câmeras e vou fazer uma comparação das suas especificações. Vou começar te dizendo o que as duas câmeras têm em comum de um lado positivo, vou te dizer então o que as duas têm em comum de um lado negativo, vou te falar o que a SL2 tem de melhor que a M50 e o que a M50 tem de melhor do que a SL2. E como eu não gosto de ficar em cima do muro, eu vou terminar o vídeo te dizendo, na minha opinião, qual das duas câmeras é a melhor. Se você quiser pular partes, na descrição do vídeo você encontra um índice detalhado mostrando quando cada parte começa. Vamos pro vídeo. Ok pessoal, vamos então direto ao assunto. Eu fiz aqui uma listinha para garantir a objetividade desse vídeo. Quero também te dizer que tudo que a gente vai falar aqui hoje já foi coberto nos reviews individuais dessas câmeras. Aqui é mais uma oportunidade para você ter rapidamente uma comparação lado a lado entre essas duas. Quero começar te dizendo o que elas possuem em comum de um lado positivo. E ambas possuem um sensor cropado de 24 megapixels. É um sensor muito legal, você vai conseguir ficar bem satisfeito na hora de fazer fotos ou vídeos em baixa luz. E se você estiver utilizando a lente correta, deixar o seu fundo desfocado. É um sensor muito maior e muito melhor do que a câmera do seu celular, da sua GoPro, do seu Osmo Pocket, do seu drone, ainda que não seja um sensor tão legal quanto o de uma câmera tradicional de sensor full frame de 35mm. Mas elas são suficientes para que você faça trabalhos profissionais, como fotos ou vídeos de casamento, vídeos corporativos, até porque elas lhe permitem trocar de lente. Você pode utilizar as lentes mais caras da Canon, desenhadas para cobrir sensores full frame, como também as lentes mais baratas da Canon, desenhadas para cobrir sensores cropados. Você vai conseguir, inclusive, encontrar lentes de marcas alternativas como Tamron, Sigma, Rokinon, Yangnu, e também vai conseguir com facilidade encontrar lentes usadas para qualquer uma dessas duas câmeras, o que é sempre bem-vindo visto que equipamentos fotográficos são normalmente bem caros. Mudando um pouquinho de assunto, as duas câmeras possuem uma telinha flip out, o que é super legal na hora de fazer um vlog, na hora de fazer um selfie, garantindo a sua luminosidade, garantindo o seu enquadramento. As duas telinhas brilham o suficiente para que você consiga se enxergar mesmo nos dias mais claros, e ambas são totalmente touchscreen, tanto para você escolher o seu ponto de foco quanto para você navegar nos seus menus, o que é uma conveniência bem importante quando você está querendo ganhar tempo aí na hora de fazer uma foto, na hora de fazer um vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre autofoco. Elas possuem um sistema de autofoco maravilhoso que é o Dual Pixel, aquele capaz de identificar o seu rosto, rastrear o seu rosto, mantendo ele em foco mesmo que você se movimente. Ninguém nunca reclamou do Dual Pixel, tenho certeza que você vai ficar satisfeito, é fantástico. E sendo câmeras da Canon, você deve esperar um padrão de cor, uma ciência de cor bem interessante. Os tons de pele vão ficar bem naturais, direto da câmera, ou você não vai ter que fazer, ou vai ter muito pouco trabalho para fazer correção de cor
computador posteriormente no seu software de edição. Sendo câmeras da Canon, mais uma vez, elas serão construídas para durar, elas não vão quebrar com facilidade, serão bem ergonômicas, e no caso dessas duas câmeras elas são bem leves. A M50 chega a ser até um pouco mais leve do que a SL2, mas ambas são realmente muito leves, você não vai se cansar mesmo ao utilizar essas câmeras por longos períodos de tempo. Falando um pouquinho sobre áudio, ambas possuem uma entrada para microfone externo, o que é bem importante para você garantir uma boa qualidade de áudio. Eu sempre digo aqui no canal que a qualidade do áudio é 50% do vídeo, e tendo essa entrada para microfone externo você vai conseguir colocar um microfone shotgun, vai conseguir colocar um microfone de lapela, que é uma coisa muito importante, porque o microfone interno embutido nessas câmeras não é bom, e não é bom em nenhuma câmera, mesmo nas câmeras mais caras, você vai precisar colocar um microfone externo se você estiver sério com relação à qualidade do áudio do seu vídeo. Falando um pouquinho sobre conectividade, as duas câmeras são excelentes, você vai ter Wi-Fi, NFC e Bluetooth. Então você vai conseguir conectar qualquer uma dessas duas câmeras ao seu celular, conseguir controlar a sua câmera à distância e enxergar pelo celular o que a câmera está registrando de imagem, o que também é uma comodidade bem interessante. E por fim, as duas câmeras te dão a oportunidade de fazer time-lapse já direto da câmera. Câmeras mais antigas não te davam essa oportunidade, você tinha que investir num equipamento externo chamado intervalômetro. E no caso dessas duas câmeras você já tem essa funcionalidade embutida dentro da câmera. E esses são os pontos positivos da M50 e da SL2 que, na minha opinião, justificam elas serem as câmeras mais vendidas do Brasil. Porém, nada é perfeito, elas também possuem algumas desvantagens que vale a pena serem mencionadas. Para começo de conversa, nenhuma dessas duas câmeras é selada, ou seja, elas não são resistentes à água ou ao pó. Algumas câmeras são. A que eu estou gravando agora, que é, por exemplo, a 80D, é resistente à água e resistente ao pó, porém nem a M50 nem a SL2 são resistentes à água. Se eu estiver tomando uma chuva com ela, possivelmente elas estragarão. Se tiver num ambiente mais empoeirado, talvez elas também venham a estragar. O que é uma ironia, porque quem compra essa câmera vai querer levá-las em suas viagens. Normalmente você viaja para sua praia, que é um ambiente mais empoeirado. Normalmente você pode se ver numa situação de começar a chover de repente e a sua câmera pode vir a ser danificada. Na minha opinião, essa é uma desvantagem que você precisa saber. Além disso, nenhuma dessas duas câmeras possui uma entrada para fone de ouvido. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de monitorar a qualidade do áudio enquanto eu estou gravando. Às vezes tem algum ruído que eu não estou percebendo, às vezes meu microfone acabou a bateria e eu não tenho isso em nenhuma dessas duas câmeras, que é uma coisa que eu reclamo com frequência aqui no canal. E por fim, não é para ser uma surpresa, obviamente isso é esperado, visto que as duas câmeras são desenhadas para um público mais iniciante, para um público amador, mas é importante que você saiba que elas não possuem quase nenhuma funcionalidade mais profissional, que você vai sentir falta conforme você for evoluindo com as suas técnicas de filmagem, com as suas técnicas de fotografia. Por exemplo, nenhuma das duas câmeras possui um visorzinho na parte de cima, que é óbvio que você consegue viver sem, porém é uma grande comodidade você conseguir ver as suas configurações rapidamente pela parte de cima da câmera. Nenhuma das duas também possui um sistema desaturado de gravação como o Canon Log, onde a imagem fica bem mais opaca, para que você tenha um range dinâmico maior. Você vai conseguir registrar detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras. E também é um ponto de partida mais neutro para você aplicar correções de cor mais criativas posteriormente. Nenhuma das duas câmeras oferece esse tipo de funcionalidade. As duas gravam no máximo 8 bits 420, enquanto já possuem aí câmeras que são capazes de gravar 10 bits 422. Mais uma vez, esperado, porque é uma câmera desenhada para um público mais consumidor, porém é importante que você saiba que conforme você for evoluindo, você vai sentir falta desses recursos. Então, esses são os lados positivos e negativos que são em comum dentro dessas duas câmeras. Vou fazer uma pausa aqui, vou mostrar algumas imagens feitas com essas duas câmeras e eu volto te dizendo o que a SL2 tem de melhor que a M50 e então o que a M50 tem de melhor que a SL2. Vamos lá. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. I'll be
Ok, pessoal, estamos de volta, dessa vez gravando com a Canon SL2, continuo gravando a 1080p, 24 quadros por segundo, e estou utilizando a mesma lente que é a Sigma 20mm f1.4. E eu quero falar agora rapidamente o que a SL2 tem de melhor do que a M50. E a primeira grande vantagem é o preço. A SL2 custa em torno de R$ 1.200 a menos do que a M50. Essa é uma diferença de preço significativa, relevante e provavelmente um dos fatores decisivos na escolha de qual câmera você vai acabar comprando, pelo menos foi para mim. Mas não acaba por aí. Uma outra grande diferença é a variedade e as opções de lente que você encontra para a Canon SL2. A Canon tem desenvolvido lentes para DSLR há muitos anos e muitos fabricantes de marca alternativa têm feito a mesma coisa. Já na M50 você tem um tipo de lente específico para câmeras mirrorless. A Canon tem desenvolvido lentes para câmeras mirrorless, tanto de sensor full frame quanto de sensor cropado, e você pode utilizar os dois tipos de lente na M50, porém é importante que você saiba que você vai ter menos opções de lente, vai ser mais difícil encontrar lentes usadas e você também não vai encontrar muitas lentes de marcas alternativas que vão funcionar nativamente na sua câmera mirrorless, na sua M50, e além disso elas tendem a ser um pouquinho mais caras. Então o que muita gente acaba fazendo é investindo em adaptadores para que você possa utilizar as suas lentes de DSLR na sua câmera mirrorless. Funciona muito bem, eu acho que você não vai ter nenhuma dificuldade. A única coisa é que você vai ter que fazer um investimento a mais, vai ser um pouquinho maior, um pouquinho mais pesado, uma peça a mais para você lembrar de trazer. São diferenças pequenas, mas é importante que você saiba que essa também é mais uma vantagem da SL2 sobre a M50 e acaba se reproduzindo ainda mais com uma questão de custo, com uma questão de preço. A próxima vantagem é que a SL2 tem uma bateria maior. A SL2 acaba durando 2 vezes mais do que a M50. Você vai conseguir tirar 2 vezes mais foto, vai conseguir gravar 2 vezes mais vídeo do que a SL2 utilizando uma única bateria. Isso é importante tanto por uma questão de conveniência para você não ficar na mão, quanto também, mais uma vez, com relação à questão de custo, quantas baterias você vai ter que comprar. Importante que eu diga que nenhuma das duas câmeras tem uma bateria que dura maravilhosamente bem, não chega aos pés do que a bateria da 80D, por exemplo, que é a câmera que eu estava usando até o momento. Ela não dura muito, mas a SL2 ainda assim dura mais do que a M50. E por fim, a SL2 tem um pop-up flash mais potente, é um pop-up flash 2 vezes mais forte, você vai conseguir ficar 2 vezes mais distante do seu objeto e ainda assim conseguir ter uma boa luminosidade. Ainda que eu não acredite que o pop-up flash de nenhuma dessas duas câmeras seja maravilhoso, ainda assim é importante que você saiba que o da SL2 é um pouquinho melhor. Mas são só essas as vantagens da SL2 com relação à M50. Me dá um minuto. Ok, então, agora eu troquei de câmera e estou gravando com a Canon M50, a SL2 está aqui do lado, e eu quero falar sobre o que a M50 tem de melhor do que a SL2. E a primeira grande vantagem é o fato de que eu estou gravando a 4K, 24 quadros por segundo. A SL2 e até mesmo a 80D, que estava me gravando no começo do vídeo, é capaz de gravar no máximo a 1080p. E ainda que se você estiver vendo essa imagem pelo seu celular ou pelo seu tablet, você provavelmente não vai conseguir perceber uma diferença entre o antes e o agora se você estivesse vendo esse vídeo na sua televisão ou numa tela grande de computador. Você provavelmente veria essa diferença, além do fato de que quando você grava 4K você pode dar um zoom digital de 200% posteriormente no seu software de edição e ainda assim manter uma resolução equivalente a 1080p, o que te dá muita flexibilidade com relação ao enquadramento e composição. 4K é a resolução do presente, já tem câmeras lançadas aí que são capazes de gravar 6K, 8K, então é importante que a gente não ignore o fato de que só a M50 é capaz de gravar vídeos a 4K. Porém, quando você muda essa câmera para 4K, ela tem um fator de crop de 1.6. Ela só utiliza a parte central do sensor, a imagem fica muito mais de perto, muito mais zoomed in, o que pode ser um problema para quem estiver querendo fazer vlogs, porque o rosto vai ocupar muito mais a tela. Também vai ser um problema para quem está querendo fazer vídeos imobiliários ou vídeos de paisagem, porque nesse tipo de situação você normalmente quer utilizar uma lente grande angular, e aí nenhuma lente grande angular continua se comportando como uma lente ultra grande angular, quando você tem um fator de crop de 1.6. Você coloca uma lente de 10mm, por exemplo, ela vai se comportar como uma lente de 16mm quando você mudar a 4K, e isso pode vir a ser uma desvantagem. Além disso, quando você coloca 4K na M50, ela perde o sistema de autofoco, o Dual Pixel. Eu estou olhando para a lente, não estou olhando para a câmera, então eu não sei como é que está a questão do foco, mas eu acho que eu estou ficando frequentemente fora de foco.
é isso que você deve esperar quando você estiver gravando a 4K com a M50. O sistema de autofoco é por contraste, realmente é muito ruim, o que é um grande problema quando você estiver gravando a 4K, porque a resolução está mais fina que qualquer imperfeição no seu sistema de autofoco vai ficar muito mais perceptível. Além disso, a 4K, a bateria vai durar bem menos, porque ela vai consumir muito mais da sua câmera, e ela também vai ter esse problema de rolling shutter. Parece que o vídeo fica meio como uma gelatina, fica com uma aparência bem menos profissional. E 4K só a 24 quadros por segundo, que é a minha quantidade de frame rates preferida, porém você nunca vai conseguir fazer câmera lenta em 4K com a Canon M50. Então é importante que você saiba aí dessas desvantagens, ainda que ela seja a única que grave 4K. Outra vantagem dessa câmera é que, ainda que as duas possuam um sistema de autofoco de dual pixel, a SL2 só tem 9 pontos de autofoco na hora de fazer uma fotografia, enquanto a M50 tem 99 pontos de autofoco na maioria das lentes. Porque em algumas lentes nativas ela chega a habilitar outros pontos de autofoco e chega a 143 pontos de autofoco. Então, se você é uma pessoa que gosta da flexibilidade de ter muitos pontos de autofoco, o que não é o meu caso, toda vez que eu vou tirar uma foto eu utilizo um único ponto de autofoco, eu só preciso de um. Mas se você é uma pessoa que gosta dessa flexibilidade para rastrear objetos que estejam se movimentando no seu enquadramento, a M50 vai ter uma vantagem bem significativa pelo fato de ter muito mais pontos de autofoco. Falando ainda sobre fotografia e vantagens, a M50 é capaz de tirar 10 fotos por segundo no modo burst para fotografia esportiva, enquanto a SL2 tira no máximo 5 fotos por segundo, e essa é uma diferença bem grande. Se estiver fotografando várias fotos na sequência para garantir que pelo menos uma delas vai estar com todo mundo sem estar piscando, a sua chance é 2 vezes maior com a M50 na hora de fotografar o seu filho jogando futebol. Você vai conseguir pegar um lance mais preciso fotografando 10 fotos por segundo do que 5 fotos por segundo. Essa também é uma grande vantagem da M50. Eu acho também que é fundamental mencionar que ainda que a M50 não possua In-Body Image Stabilization, o sensor dela é fixo, não é um sensor estabilizado, como você encontra na Panasonic GH5 ou até mesmo nas câmeras mirrorless da Sony. É um sensor fixo, ela possui um sistema de estabilização digital que ajuda. Não é maravilhoso, não se compara ao da GoPro Hero 7 Black, não se compara ao do DJI Osmo Action, não se compara ao que um gimbal seria capaz de te oferecer, mas ajuda. Então é importante que você saiba disso, que só a M50 possui esse tipo de estabilização digital, a SL2 não possui. Também o fato dela ser uma câmera mirrorless é interessante, né? Você vai então ter acesso a um Electronic Viewfinder. Quando você olhar pelo visorzinho da câmera, você vai ver a imagem exatamente do jeito que ela vai ficar, ao passo que na SL2, por ser uma DSLR, ela tem um visorzinho óptico, a imagem fica sempre da mesma forma, você tem que saber interpretar os numerozinhos que aparecem lá dentro para saber se a foto está ficando muito clara ou muito escura. O que não é difícil, é só uma etapa a mais, e que para quem está começando, ter um Electronic Viewfinder realmente vai ser uma vantagem, vai ficar muito melhor. A M50 também vem com um processador mais novo, ela tem o Digic 8, enquanto a SL2 tem o Digic 7. Isso quer dizer que os menus vão ser navegáveis com uma forma mais rápida na M50 e também que a performance em baixa luz da M50 vai ser um pouquinho melhor do que da SL2. Então, ainda que ambas cheguem a um ISO máximo de 25.600 expansível até 51.200, se você colocar as duas câmeras na mesma condição de ISO, a M50 vai ter um pouco menos de ruído na imagem quando comparado à SL2. Então essas são as vantagens da M50 com relação à SL2. E eu estou curioso para saber como é que vai ficar esse sistema de autofoco, se ele vai ficar flutuando, se ele vai ficar indo e vindo aí tentando rastrear o meu rosto. E agora eu prometi que eu ia terminar esse vídeo te dizendo a minha opinião sobre qual das duas câmeras eu acho que é a melhor. E eu vou te dizer consistentemente com aquilo que eu tenho dito nos meus outros reviews aqui do canal, que eu acho que a SL2 vale mais a pena. Se o 4K da M50 fosse um 4K útil, eu acho que a M50 seria uma grande opção. Mas visto que o 4K da M50 é isso aí que vocês estão vendo agora, com um sistema de autofoco ruim, com fator de crop, com roll and shutter, gastando mais bateria, eu acho que as demais vantagens da M50, ainda que existentes, não justificam ela custar R$ 1.200 a mais do que o da SL2. Eu acho que vale a pena comprar a SL2, e como eu disse até mesmo em outro vídeo, investir essa diferença em lentes. Compra a SL2 e compra a 50 f1.8.
ou então a SD2 e a EFS de 10 a 18 para que você possa fazer vlogs, para que você possa ter uma lente ultra grande angular. Talvez se você gastar um pouquinho mais, você pode comprar a Tamron de 18 a 400mm, que é uma lente super versátil. Talvez a 24 f2.8 para você conseguir fazer fotografia macro. Tem uma série de opções de lente, eu acho que você vai ficar melhor comprando a SL2 e mais lentes do que comprando a M50 e gastando R$1.200 a mais, ainda tendo todos esses problemas ao gravar vídeos em 4K. Mas essa é só a minha opinião, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, me deixa um like. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.